Olá pessoal, eu sou o Blanco Thaís do canal Estourando a Verdade. Antes de começar, deixe um like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube. E eu vou falar hoje do homeschooling, né, que é um projeto de lei que está na Câmara, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, é o projeto 3272 de 2019. E o que é homeschooling? Né? Ele desobriga o Estado a investir em educação. Né? A família pode escolher educar o filho em casa, tá? E o grande problema é que principalmente muita gente do ramo religioso, né, que não aceita a ciência, eles estão incentivando nas redes sociais para que as pessoas adotem esse sistema homeschooling, tá? É só na perda, né, a falta de conhecimento que principalmente as classes mais baixas vão ter, né, e vai dar um ganho para a classe mais alta, porque a classe mais alta não vai educar o filho em casa, que eles não são burros, né, eles sabem, né, eu, por exemplo, sou formado em História, Filosofia e Teologia, mas eu não sei matemática, eu não sei física, eu não sei química, eu não sei biologia, eu não sei língua portuguesa. Se eu não sei, imagine os pais que têm muito menos pouca formação, tá? E aí os pais seriam contratar, né, ou pegar um voucher de R$ 250 para conseguir algum auxílio de professores, tá? O que o governo quer com isso? Ele quer desmantelar os 25% obrigatório de repasse da União, verba carimbada pela Constituição, de investimento na educação, tá? Só de cara, na escola é que se aprende a ter socialização, viver em sociedade, valorizar a diversidade, ter visão de mundo, conhecimentos científicos, né? Por exemplo, né? Qual é o pai que sabe no processo de aprendizagem, né? Existem dois pensamentos de processo de aprendizagem, né? Que é Jean Piaget e Vygotsky. Vygotsky diz que a criança aprende pela interação social, né? Ela vai crescendo, através da interação social ela vai aprendendo, né? Piaget diz que a criança precisa amadurecer biologicamente para depois aprender, né? O fato é que uma criança que vai numa creche, né, ela sai da creche, ela tem um vocabulário avaliado em 3.000 palavras, porque do 0 aos 3 anos é o principal momento de formação cognitiva da criança. A criança que não vai na creche aprende 800. Né? O que mais? Né? Isso, na verdade, né, é uma defesa, né, para a igreja, né, a religião, tomar conta da educação, principalmente os filhos de pessoas religiosas, tomarem conta da educação por dizerem que a escola é doutrinadora. Né? Por exemplo, eles querem que a escola, que é um espaço científico, eles querem que a escola não ensine a teoria da evolução darwiniana e ensine a teologia da criação. Né? A teologia da criação data o surgimento do mundo de 7.000 anos atrás. Né? Só que vocês têm esqueleto de dinossauro de 160 milhões de anos. O que a gente faz com isso? Né? O que fazemos com os esqueletos dos homens neandertais, que foram os homens que nos sucederam, né? Que viveram, que foram extintos há mais de 200 mil anos? O que fazemos com os indígenas que vieram para todo o continente americano há mais de 50 mil anos? Eles não estavam aqui? Né? Então tem esqueletos. O que fazem com esses esqueletos? Tem datação de carbono 14, tem teste de DNA. Né? Tem o esqueleto mais antigo de uma espécie humana, é o de Lucy, né? um hominídeo chamado Australopithecus, que foi encontrado há 4.000, foi datado que viveu há 4.000 anos atrás, tá? Na Etiópia. Como se sabe disso? Teste de carbono 14 deu uma datação aproximada da vida dela, né? E DNA é humano. Como é que eu vou negar que é humano?
Então, o ser humano vem de um processo de evolução e vai evoluir ainda mais. Tá? O homeschooling é adotado em 11 países do mundo. Né? Eles usam a Finlândia, né? Porque a Finlândia usa o homeschooling, tem um dos melhores métodos de educação do mundo, mas o nível cultural finlandês é muito mais alto que o brasileiro. Como é que vai pegar um pedreiro e colocar o pedreiro, a empregada doméstica, para ensinar o filho até o ensino médio? Né? Como é que eles vão educar o filho? Vai sair ganhando, claro, ganhando mais ainda a classe média, porque tem uma bagagem cultural, vão manter seus filhos na escola, que eles não são burros, né? E o trabalhador vai ser perdido, né? Ele vai ser um ser submisso. Né? O Estado ganha esse dinheiro a mais, não precisa investir em educação, vai investir no agronegócio, vai investir em banco, vai investir em tudo isso. Mas a educação fica para segundo plano. O porquê disso? Né? A acusação de que a escola é doutrinadora. A escola é Paulo Freire. Se o método Paulo Freire tivesse sido usado no Brasil, Paulo Freire nunca foi usado. Quando ele ia assumir o Ministério da Educação para coordenar um programa de alfabetização nacional em 64, ele foi preso e foi expulso do país, ele se exilou. A educação de lá para cá veio da ditadura. Se o método Paulo Freire de praxis, de pensamento crítico e reflexivo tivesse sido aprovado desde aquela época, o Silas Malafaia não ganharia dinheiro vendendo fé. Bolsonaro não teria sido presidente. Mentindo tanto, já teria caído. Né? Então, o aluno ficaria mais crítico. Eu estava com um livro aqui, né? Eu tenho ele aqui. Platão. Antes de Platão veio Sócrates. Sócrates já defendia, né, que a educação deveria criar seres críticos. Ele chamava o processo dele de maiêutica socrática, através da dialética dialógica, o debate entre o professor e o aluno, que levava o aluno a construir através de um passeio que ele chamava de peripatético, passeio pelo conhecimento, para poder o aluno construir a sua própria ideia. Não é o professor depositar conhecimento, é o aluno se construir a ideia, porque ele construindo a ideia, ele nunca mais esquece. É diferente do que você ficar na decoreba. Tá? Os pais não têm a arte de ensinar, que é a pedagogia, que os professores vão para a universidade. Né? É a mesma coisa que criar o homeschooling na medicina. A partir de hoje, as crianças vão ser tratadas, né, em casa, não precisa de médico. Toda vez que, na Idade Média, quando a igreja entrou, dominou a cultura, vou dar um exemplo do que aconteceu. Na peste negra, que foi no século XIV, né, que foi ocasionada pelo lixo, né, pelas condições higiênicas da Europa, e que matou metade da população europeia, a igreja dizia que para se proteger da peste negra, você tinha que parar de tomar banho, criar um cascão para evitar a mordida da praga. Né? Então o cara ficava 3, 4, 5, 6 anos sem tomar banho. Né? Por exemplo, o cara tinha uma doença de fígado, né? Deus quis que ele morresse, era chamada doença do meio. Né? Fazer uma autópsia, que era feito já na Grécia Antiga, no Egito Antigo, era um ato demoníaco. O cara era condenado à fogueira. Tá? Porque assim foi a vontade de Deus. Se a ciência não tivesse tomado a frente no Renascimento, depois no Iluminismo, né, a sociedade seria medieval como era na Idade Média. Né, que ninguém ousava a questionar a autoridade de um padre que não é formado em medicina, que não é formado em ciência, né? E que naquela época a única coisa que ele fazia era vender indulgências, ganhar dinheiro e explorar pobre com os dízimos, né, que levavam
plantações de camponeses e etc, etc. Não há avanço científico. Galileu Galilei ficou preso o resto da vida porque diz que a Terra era redonda. Giordano Bruno foi queimado vivo porque diz que o universo era infinito. Né? Outro, que eu não me recordo o nome, que diz que não era o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. Esse foi quase, né, crucificado. Se você falasse na Idade Média que a Terra era redonda, mesmo os gregos já sabendo, né, você era condenado à fogueira, porque isso era um pecado. Tá? Então, a religião ela tem que estar dentro das igrejas. A escola é um espaço científico, não tem que se misturar. Até porque, né, religião do que a gente fala hoje, que está interferindo, é o cristianismo. E a escola é um espaço de diversidade religiosa e cultural. Vai se impor cristianismo a judeu, vai se impor cristianismo a muçulmano, ao pessoal da Umbanda, do Candomblé, do Seixonoye. Não tem como. Não tem como rezar a Bíblia se não rezar o Corão, porque tem muita gente diferente. A escola não é para discutir religião, é para discutir ciência. Né? Em casa, os pais não têm como ensinar. Né? Muitos pais não sabem o conceito de moral, ética, né? Caráter, porque eles não tiveram chance de aprender, porque o Estado sempre negou a educação. Tá? Então, o homeschooling é uma forma de trabalhar nessa sociedade, principalmente mais carente de cultura, transformar elas em uma sociedade totalmente submissa, que acreditam, né, nesses pastores, né, empresários, ramos do meio econômico de venda de fé, né, que vendem feijão mágico a R$1.000, e eles acreditam. Né? A escola é um espaço científico. Quem vai ensinar matemática, português para essas crianças? Serão os pais? Serão os pais? Que muitas vezes não sabem, a grande maioria. Né? Então a criança da classe trabalhadora, que já é prejudicada pela falta de cabide cultural que não tem dos pais, tem pouco, né? Ela acaba sendo mais prejudicada ainda porque ela não tem o socorro principal dela, que é a escola pública. E o pior, né? Tentar privatizar a escola pública é calar o professor. Né? É a elite falar, ó, você só vai ensinar isso pro povo. Isso aqui não, isso aqui é para a elite ensinar, para os filhos dela. O professor não pode ensinar isso. Né? Por quê? O aluno ser um ser submisso e não ser um ser crítico, questionador. O Sócrates na Grécia Antiga, ele morreu porque os alunos para a elite grega começaram a ser perigosos quando começaram a questionar a autoridade do Estado em algumas coisas que eles acreditavam que não tinha sentido. Né? Imagine se uma pessoa educada no país, bem culturada, vai acreditar, né, que o abençoado é o que enriquece. É só ele ler a Bíblia e ver que não. Né? Imagine em um país educado se vai acreditar que pobre é pobre pelo seu destino, que vai acreditar em meritocracia. Né? Claro que não. Né? Então, o homeschooling é uma tentativa de criminalização da educação e transformar o pobre em um pobre, não só pobre financeiramente, mas um miserável culturalmente. Ok? Essa foi a minha participação.